abrir a palavra de Deus no texto que se encontra ainda no livro dos Atos dos Apóstolos, livro este que nós fizemos a leitura alternada, ainda no mesmo capítulo 16, só que agora leremos do versículo 19 até o versículo 26. Atos 16, do 19 ao 26. Guardar que os irmãos encontrem para fazermos essa leitura. Atos 16, do 19 ao 26, diz assim: vendo os seus senhores de quem? Só para a gente contextualizar, daquela jovem que estava possessa, e Paulo expulsou o espírito maligno dela, que nós lemos agora há pouco. Então, vendo os seus senhores, que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E, depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Vamos orar? Pai eterno, louvado seja o teu nome pela tua palavra que lemos agora. E que o teu Espírito Santo nos instrua, nos oriente e fale ao coração de todo o teu povo que aqui se reúne, de maneira que possamos ter lições preciosíssimas desse texto e o teu nome seja exaltado em nossas vidas. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. Irmãos, o relato de Paulo e Silas na prisão, associado com a sequência, que é a conversão do carcereiro, talvez seja um dos textos mais conhecidos do Novo Testamento, principalmente quando se trata do episódio do carcereiro, porque muitas vezes recitamos aquela frase: eu e minha casa serviremos ao Senhor. E o apóstolo Paulo estava em sua segunda viagem missionária, quando ocorreu isso aqui. Na primeira viagem, seu principal companheiro havia sido quem? Barnabé. Porém, devido a algumas discordâncias com relação a João Marcos, que seguiu parte da viagem, depois desistiu e agora queria ir de novo, e Paulo não estava de acordo com que João Marcos seguisse na viagem, então Barnabé seguiu para um lado com João Marcos, e Paulo escolheu Silas para acompanhá-lo neste novo empreendimento missionário. E mais dois companheiros, que a gente cita já já. Paulo e Silas passaram então por muitas cidades, porém, na estadia deles em Filipos, ocorreu a prisão deles dois. Mas Paulo e Silas não estavam sozinhos, estavam também com eles Timóteo, conforme nós lemos versículos antes, que Timóteo passou a acompanhá-los, e junto com eles também estava Lucas. Por mais que o texto não mencione aqui diretamente Lucas, mas quando a gente vai olhar a narrativa, o autor desse livro se inclui como participando desse episódio, estando na cidade de Filipos. Então Lucas também fazia parte
dessa equipe missionária. E desta maneira, então, Paulo, Silas, Lucas e Timóteo, esse grupo de missionário, partiu para aquela cidade importante da colônia romana. E no primeiro século, Filipos era uma cidade de destaque naquela região da Macedônia, pois possuía uma economia próspera, principalmente decorrente da sua mineração de ouro, e também era uma referência no quesito educação, por meio de uma conhecida escola de medicina que tinha ali naquela cidade. E a equipe de missionários, liderada por Paulo, ficou em Filipe durante alguns dias. E Lucas então relata que no primeiro sábado em que estava ali, eles foram para o rio onde tinha um grupo de oração ali desenvolvido por algumas mulheres, o rio Gângetes, e encontraram várias mulheres que estavam naquela localidade ali, orando diante do Senhor, colocando as suas petições e também seus motivos de gratidão. E o apóstolo, acompanhado de sua equipe, começou a pregar o evangelho para aquelas mulheres. Entre elas estava uma chamada Lídia, uma mulher que o Senhor lhe abriu o coração para que ela se convertesse ou fosse convertida ao evangelho de Jesus. E Lídia e os membros de sua casa receberam ali o Senhor Jesus no seu coração, acreditaram fielmente que Ele era o Salvador deles, e após o batismo, ela ofereceu hospedagem para aqueles irmãos. E com os missionários hospedados na casa daquela mulher, o evangelho continuou sendo pregado na cidade, e a igreja começou a ser plantada ali em Filipe, ou melhor, Filipe, exato. E no versículo 16, somos então informados, conforme nós lemos aqui, sobre uma jovem escrava que tem um espírito de adivinhações. E sua prática de adivinhação trazia lucros àqueles que eram os seus senhores. E Lucas, então, escreve justamente que ela tinha um espírito de adivinhação. A expressão grega seria piton, que em nossas traduções aparece apenas como espírito de adivinhação. Mas na mitologia grega, Piton era uma serpente que guardava, por isso que nós temos a serpente Piton, certo, hoje, e uma serpente que guardava o oráculo Délfio, e que acabou sendo esta morta por Apolo, na mitologia grega, tá certo? Então é um mito, ok, irmãos? Assim tal termo era utilizado para se referir a esse espírito de adivinhação, que era uma característica dos adivinhadores ali da época. E com tudo isso, Lucas então está enfatizando que aquela jovem era usada por quem? Por demônios. E por muitos dias, aquela jovem clamou que aqueles homens eram servos do Deus Altíssimo. Estava errado o que ela estava dizendo? Não, de fato eles eram servos do Deus Altíssimo. Mas qual era o problema ali? É que ela afirmando isso, iria gerar o que para ela? Credibilidade. Está dizendo que é o servo do Deus Altíssimo, então de fato é. Então ela adivinhou que eles eram o servo do Deus Altíssimo. Mas Paulo então, para descaracterizar isso, simplesmente expulsa aquele demônio que fazia parte daquela jovem, da vida daquela jovem que havia escravizado, não sabemos por quanto tempo, aquela mulher que estava atormentada por aquele espírito. Mas aí aconteceu um problema. Qual foi o problema? Dinheiro. A fonte de lucro dos seus senhores secou. Aqueles que ganhavam dinheiro com ela adivinhando a vida das pessoas, os problemas das pessoas, agora não tinha mais como obter esse lucro a partir dela. E o texto então vai dizer o quê? Versículo 19: vendo os seus senhores que se lhe desfizera a esperança de lucro, agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades. E agora,
a situação fica complicada para Paulo e Silas. E diante dessa situação, desse contexto, irmãos, se pudéssemos então olhar para toda essa elucidação e ao final nós darmos um título a essa mensagem, seria Paulo e Silas, um terremoto em suas vidas. Paulo e Silas, um terremoto em suas vidas. De maneira que, quando eles são presos, o que é que ocorre? Aquilo que eles estavam planejando em fazer naquela cidade é temporariamente interrompido. E note que apenas Paulo e Silas foram presos. E por que apenas eles dois foram presos e não Timóteo e Lucas, que também fazia parte da equipe missionária? Nós vamos encontrar a razão disso no versículo 20. E levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E o 21. Propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos... Qual é o detalhe que está no versículo 20? Estes homens, sendo judeus. Paulo e Silas eram judeus. Lucas e Timóteo, não. Lucas era meio judeu, era filho, né? Só um dos pais era judeu. Mas eles não eram completamente judeus. Então, a razão principal, ou seja, a razão formal para a denúncia, o motivo em si, era a questão do dinheiro. Mas a razão formal para a denúncia é porque eles eram judeus e estavam provocando o quê? Que diz o 21? Perturbando ali a ordem, o final do 20 ainda, perturbando a nossa cidade, porque nós não podemos seguir esses costumes que eles estão pregando, porque nós somos romanos e não judeus. Ou seja, dando a entender que naquele contexto ali, aquilo dali era costume dos judeus e não dos romanos. E quando olhamos então para essa realidade, possivelmente eles estavam querendo estabelecer de alguma forma uma ligação entre Paulo e Silas e os judeus que tinham sido expulsos de Roma um tempo atrás pelo imperador Cláudio, acusados de criar perturbações religiosas naquela cidade, por volta do ano 49 da era cristã. E perceba então que Paulo e Silas são acusados justamente de criar uma confusão e uma perturbação na cidade. Como Lucas, já dito, era gentil e Timóteo era apenas meio judeu, então as acusações caberiam, com base nessa acusação formal, perfeitamente apenas contra Paulo e Silas. Mas lá na frente o texto vai dizer que eles eram o que também? Tinham o título de cidadãos romanos. E por isso essas autoridades pedem inclusive desculpas. Tá? Porque romano não era necessariamente o fato de ser apenas nascido em Roma, mas era um título também que era dado a outras pessoas que não faziam parte de nascença, não tinham de nascença o título romano, ok? O de cidadão romano. E também vale a pena destacar que aquela jovem que teve o demônio que estava nela expulso, também não foi acusada de nada ali, tá certo? Então vale então ressaltar, irmãos, que na época a religião judaica era permitida dentro do Império Romano, porém os judeus não poderiam evangelizar os cidadãos romanos, e naquele momento ainda não havia ficado claro para os romanos uma distinção entre cristianismo e judaísmo, ou seja, para os romanos era tudo judaísmo. E com todo aquele tumulto que se aglomerou ali na praça da cidade, aquela quantidade de pessoas, os magistrados, os pretores, os juízes, ignoraram qualquer procedimento processual ou legal e deram ordem para que Paulo e Silas fossem despidos e açoitados, por serem cidadãos romanos. Paulo e Silas, conforme já dito, não poderiam de forma alguma ter passado por aquela sessão de tortura, mas os pretores não sabiam, e por isso assim o fizeram. E Paulo e Silas agora acontece o que com eles? São lançados no cárcere, na prisão. Ao carcereiro foi ordenado que ele
guardasse os dois prisioneiros com toda a segurança possível, ou seja, com total rigidez, podemos dizer assim. O carcereiro então colocou Paulo e Silas no cárcere interior e prendeu seus pés no tronco, diz o texto. As prisões da época tinham duas partes: o cárcere externo e o cárcere interno. Na parte externa, os presos ainda desfrutavam de uma certa regalia, de uma certa liberdade, podendo até receber visitas e andar livremente. Já os que estavam no cárcere interno, o aprisionamento era bem mais severo e geralmente reservado aos prisioneiros mais perigosos. E foi lá que colocaram Paulo e Silas. E a prova disso é que o carcereiro fez o quê? Colocou as pernas de Paulo e Silas presas em um tronco. Era como se colocasse ali correntes, inclusive com as pernas afastadas uma do outro, que tornava a situação bem mais desconfortável para que não tivesse a menor possibilidade de saírem. E diante dessa situação, preso injustamente, açoitados, ou seja, levaram uma das maiores surras da sua vida. Agora são colocados no cárcere interior como um dos bandidos, como bandidos super perigosos. O que era que você fazia no lugar deles? Chorava, reclamava, murmurava: Senhor, estou pregando a tua palavra, e olha onde eu estou. Senhor, me ajuda, o que eu vou fazer agora? Mas qual foi a reação de Paulo e Silas? Oraram, cantaram ao Senhor. Ou seja, não foram as circunstâncias que determinaram a reação deles. Eles oraram e cantaram ao Senhor, louvores ao nosso Deus. Eles adoraram ao Senhor na prisão. O versículo 25 diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantaram louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. Com toda certeza, esse foi um testemunho genuíno, verdadeiro, que aqueles dois seguidores de Cristo deram para aqueles que estavam ali, inclusive para o carcereiro. E talvez o que passasse na cabeça deles era: se o meu mestre sofreu calado no Calvário, eu não tenho outra coisa a fazer a não ser cantar louvores ao Senhor. Naturalmente, seus discípulos entendiam que não teriam qualquer direito de reclamar, se o mestre deles tinha sofrido por eles. E o versículo seguinte relata que de repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias, soltaram-se as cadeias de todos. É verdade que naquela região da Macedônia havia incidência de terremotos, porém, claramente, esse terremoto específico foi providência de Deus, ou seja, Deus usa os meios naturais para prover milagres inexplicáveis. Aquele terremoto teve um papel decisivo nos propósitos de Deus para aqueles dois servos que estavam ali presos. Não só na vida deles, mas na vida do carcereiro também e da sua família. Apesar de todos os prisioneiros estarem livres, nenhum deles escapou. Então veja o impacto que
aquilo que Silas e Paulo vivenciaram. Se você tivesse ali preso no cárcere interior, qual seria a sua primeira atitude? Primeira oportunidade de fugir? Ir embora. Mas os demais prisioneiros, todos ficaram ali. Ou seja, foi o impacto daquele evento. Estão orando e louvando a Deus. De repente, a prisão treme. Soltam-se as cadeias. E todos estão impactados com aquele evento, que não conseguem sair daquele lugar. Mas, quando o carcereiro acorda e viu que todas as portas da prisão estavam abertas, ele disse: estou perdido, vou me matar antes que me matem. Na verdade, ele sabia que se o único prisioneiro escapasse, sua própria vida seria dada em troca daquele fugitivo. Imagine todos tendo fugido. Entretanto, antes que ele se suicidasse, Paulo avisa que ninguém havia fugido. Não faça nada contra você, porque todos nós estamos aqui, diz o versículo 28. E nós vamos então ver que o propósito da prisão de Paulo e Silas e do terremoto não foi um mero fenômeno, mas estava nos planos de Deus. Obviamente, naturalmente, a libertação de Paulo e Silas estava dentro desse plano de Deus, desse propósito de Deus. Mas o ponto principal era que Deus queria mostrar a sua grandeza na vida daqueles que estavam ali. Pois se Deus quisesse apenas libertar eles dois, ele poderia tê-lo feito, como fez com o apóstolo Pedro, lá em Atos 12, enviando um anjo e libertando silenciosamente. Quando ele se deparou, ele disse que não sabia se aquilo era real, se era uma visão, se deparou, estava fora da prisão. E a gente vê naquele texto que os irmãos estavam orando lá para que Pedro fosse liberto. E quando Pedro chega lá e bate na porta, ele diz: é Pedro que está aí. Ele disse: não, Pedro está preso. Ou seja, ele estava orando, mas não estava acreditando que Deus iria agir. E Deus agiu. Mas aquele terremoto, irmãos, revelou o poder e a majestade do Senhor, bem como a soberania dos seus propósitos. O grande objetivo do terremoto pode ser notado nas palavras do carcereiro: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Os missionários responderam: creia no Senhor Jesus. E a salvação havia alcançado ali não só o carcereiro, mas toda a sua casa. E Paulo e Silas ensinaram àquela família a palavra do Senhor, e imediatamente todos foram batizados. Naquele momento, já não era mais, o carcereiro já não era mais o mesmo. Ele havia nascido de novo. E sua atitude já demonstra o caráter de alguém regenerado. Se, alguns instantes antes, ele havia lançado no cárcere 2 homens debilitados, sem ao menos se importar com as necessidades deles, agora estava cuidando das feridas daqueles missionários. E somente a atuação de Deus na vida de um homem pode promover essa transformação. O carcereiro também conduziu os missionários até a sua casa e ali os alimentou. Para ele, Paulo e Silas não eram agora mais 2 prisioneiros, mas agora eram irmãos em Cristo Jesus. E a Bíblia ainda nos informa sobre a grande alegria do carcereiro, não só por ele, mas por toda a sua família que recebeu o Senhor como Salvador. Depois, Paulo e Silas voltam voluntariamente para a prisão. Eles não tentam se aproveitar da situação para fugir, e no outro dia pela manhã, as autoridades ordenam que os 2 sejam colocados em liberdade. O texto segue dizendo que eles disseram: opa, não é assim não, nós somos cidadãos romanos, e por que querem nos pôr em liberdade assim de qualquer jeito? Os juízes chegaram até eles, pediram desculpas, colocaram eles em liberdade e apenas pediram, não foi uma ordem, para que eles não permanecessem ali mais na cidade pregando. Então veja como Deus transformou aquela situação, como
Eles estavam ali presos, açoitados, feridos. Como os piores criminosos. Mas Deus transforma aquele momento de dificuldade num momento glorioso para cumprir os seus propósitos. E a reação dele nos chama a atenção. Eles oravam e louvavam ao Senhor. Eles tomaram a sua cruz e seguiram a Cristo. Eles poderiam reclamar, poderiam dar desculpas, mas não. Disseram, somos missionários e nós já esperávamos por isso, por mais que não esteja escrito isso. Eles assumiram a responsabilidade como missionários. Eles poderiam estar culpando ali os seus opositores, mas não. Eles simplesmente não buscaram um culpado para o momento de crise que eles estavam vivenciando. Pelo contrário, eles glorificaram a Deus, porque sabiam que em tudo Deus tinha um propósito. E talvez olhemos para as nossas vidas, passemos por momentos difíceis e podemos estar questionando Deus. Senhor, por que isso? Senhor, eu tenho procurado te servir em fidelidade. Por que eu estou passando por isso? Senhor, está difícil. E talvez a gente comece a murmurar. Mas talvez a gente olhando para a vida daqueles dois homens, que tinham tudo para murmurar, mas foi o que eles fizeram? Oraram e louvaram a Deus. Eles poderiam ter colocado a culpa nos outros. De ter esses pretores miseráveis, me prenderam aqui. Esses que perderam a fonte de lucros. Mas não. Eles estavam ali louvando e adorando ao Senhor. E talvez a gente esteja querendo colocar a culpa em terceiros. Eu estou assim por causa do meu marido. Eu estou assim por causa da minha mulher. Eu estou assim por causa de fulano. Eu estou assim por causa de ciclano. Irmãos, não adianta culpar ninguém. Não adianta ficar murmurando. Vai resolver o problema? Se coloque diante de Deus. Ore, cante ao Senhor. Porque muitas vezes quando a gente começa a ruminar os problemas, isso faz um mal tão grande para a nossa alma. Nos deixa tão mal, tão inquietos, tão angustiados, que a gente deixa de viver por causa daquele problema que a gente está vivenciando. Eu não estou dizendo, irmãos, que a gente não tenha que assumir a responsabilidade. Eu disse aqui de manhã e repito agora, responsabilidade é diferente de culpa. Tem aquele que pode até ser culpado pelo momento que a gente está vivenciando, mas a responsabilidade é nossa. Como assim? Porque a forma que você vai reagir diante daquela dificuldade, diante daquele problema, vai fazer toda a diferença. Então a responsabilidade da reação é sua. A causa do problema, a culpa do problema pode até ser outro, mas a responsabilidade de como você vai reagir é sua. E como é que você vai reagir ou está reagindo diante das circunstâncias que você tem passado? Aqueles queridos irmãos Paulo e Silas reagiram de uma maneira fantástica. E deixo então o exemplo para nós. Nós somos, irmãos, responsáveis pelos resultados, ou seja, por muita coisa que acontece em nossa vida. Ah não, mas foi que Deus permitiu. Sim, Ele permitiu, mas Ele te deu a inteligência também, seja ela intelectual, seja ela emocional, para você reagir de uma maneira diferente.
E quando a gente reage da maneira inadequada, o que é que a palavra de Deus diz? Aquilo que a gente plantar, vai colher. A lei da semeadura e da colheita. Então, irmãos, nós somos desafiados a assumir a responsabilidade pela nossa própria vida. Porque quando eu estou colocando a culpa no outro, o outro não vai assumir a responsabilidade e resolver o nosso problema, não. Somos desafiados a refletir sobre o momento que nós estamos passando e saber o que é que nós queremos amanhã. Sabemos que existe a nossa natureza terrena, a natureza carnal, e não é à toa que Paulo diz: não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse faço. E nós precisamos identificar nas nossas vidas aquilo que vem da carne e aquilo que vem do Espírito. Porque tendo esse discernimento, esse entendimento, nós vamos saber como deveremos reagir diante das mais diversas circunstâncias. E nos dobrando sempre diante daquele que é o autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus Cristo. E o desafio para você nessa noite é você chegar em casa, uma tarefa de casa, você vai anotar num papelzinho, com base nisso que ouviu aqui nesta noite, ou até no bloco de notas do seu celular, aquilo que você precisa mudar. Faça esse exercício. Ah, não, pastor, mas ninguém pode ver isso. Faça e apague. Faça e rasgue o papel. Sabe por que isso? Porque nós estaremos fixando melhor o que nós precisamos mudar, fixando em nossa mente. Quando você escreve, você está duplamente fixando isso. Não é apenas um pensamento. Você fez um exercício mental para poder transcrever esse pensamento. Mas continuemos firmes, sabendo quem somos. Somos servos que precisamos continuar caminhando em nossa peregrinação, rumo ao nosso alvo maior, o descanso eterno, a terra prometida, olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Que o Senhor nos abençoe. Oremos ao Senhor. Pai eterno, obrigado pela tua palavra, e agora nos dá a graça de sermos perseverantes, porque mesmo em meio aos terremotos que vêm à nossa vida, os momentos de tribulações que passamos, mas em tudo o Senhor tem um propósito. O Senhor tinha um propósito com aquela prisão de Paulo e Silas, o Senhor tinha um propósito com aquele terremoto que sacudiu os alicerces daquela prisão, e o Senhor fez aquela família ser transformada. E também podermos visualizar a firmeza daqueles dois servos. Ó Senhor, faz com que teu Santo Espírito aplique esta palavra aos nossos corações e possamos ter as nossas vidas transformadas. Que o Senhor esteja então cuidando de nós, transformando a nossa mente, fazendo essa mudança de mente, uma verdadeira metanoia, de maneira que nós possamos reagir diferente, reagir conforme a orientação do teu Espírito, não conforme a nossa natureza terrena, diante das mais circunstâncias da vida. Que no lugar de murmurarmos, no lugar de reclamarmos, no lugar de culparmos os outros, assumamos a nossa responsabilidade e louvamos e possamos engrandecer o teu nome. Cuida do nosso coração, cuida da nossa mente e nos faz ser servos melhores a cada dia. Em nome de Jesus, assim oramos. Amém.